do próprio Wesley Garcia, né? Os dois estavam competindo pela mesma faixa de campo, podemos dizer assim. O Wesley Garcia, por outro lado, na Série B pelo Goiás, em 2025, o Goiás quase subiu, né? Só fez 11 jogos, nenhum como titular, e marcou ainda um gol, né? Na Série B do ano passado. Então, assim, realmente não viveu uma boa fase na equipe goiana. E nesse ano, Gustavo, mudou muita coisa? Olha, 5 jogos apenas e uma assistência. Então, assim, o técnico atual vem levando ele para todos os jogos, isso aqui é verdade. Os jogos importantes também, né? Igual contra o Maringá na Copa do Brasil, ele entra faltando aí 28 minutos por fim, o Goiás faz um gol inclusive, não teve participação dele, mas nos jogos aqui contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele entrou, e nos jogos de Copa mesmo, você pode ver aqui contra o Gama e tal, nos pênaltis na Copa do Brasil ele deu até uma assistência, foi importante, e anteriormente só no Campeonato Estadual no começo. E o Goiás vem vivendo uma fase muito boa, né? Não perdeu nenhum jogo na temporada e tal, e ele não tem conseguido entrar. Então eu não ficaria surpreso se chegasse assim, mais alguns meses, né? O Goiás pensar, pô, tá jogando muito pouco, claramente se ele sair agora não vai fazer uma falta no time, né? Perdeu alguns jogadores para a posição, mas já repôs. Tem um contrato até dezembro, dependendo, poderia chegar a um acordo para sair antes, né? De acordo aqui com os portais, eu vou deixar essas matérias tanto do papão.com e dos esmeraldinos.com, que dá pra gente ter uma noção, né? No final do ano passado, teve-se uma especulação no Paysandu. E aí, o que o portal afirma na época é que o salário dele, né, de mais de 110 mil por mês, seria difícil de imaginar para o Paysandu pagar 100% desses vencimentos na Série C. E faz sentido, né? 110 ou até mais numa Série C. Na Série B já ficaria complicado para o Paysandu esse valor. Quem dirá na Série C tendo que pagar 100%, né? Claro, se tivesse um empréstimo, o Goiás pagando metade e o Paysandu pagando 50%, aí sim, totalmente dentro dos planos, ainda mais com um jogador que já deixou uma boa impressão, né? Igual eu falei para vocês, com a mudança de comando técnico também no Goiás, tinha uma expectativa de que ele jogasse um pouco mais. Naquela ocasião, o Thiago Menezes, jornalista, afirmou, né, que foi um dos times interessados, foi o Paysandu na contratação dele, mas não houve um avanço de fato. Vamos esperar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Lembrando que pelo Paysandu em 2024, 14 gols em 45 jogos, foram 10 gols só naquela Série B, né? Mesmo com o Hélio dos Anjos não deixando de titular em todos os momentos, mesmo com a mudança de técnico, 31 jogos, 14 como titular, 10 gols marcados, realmente números bem altos, né? Só para você ter uma noção, pelo Goiás até aqui, só 2 gols em 27 partidas, além de 2 assistências. E você aceitaria o retorno do Wesley Garcia? Você acha que o jeito que ele saiu ficou ruim para ele? Não aceitaria esse retorno? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o atacante venezuelano. Outro que jogaram juntos, né, aqui foi o Netinho. Vocês vão lembrar dele. Certamente a contratação dele em 2024 foi um salto, né, na sua carreira. Não é à toa que naquela ocasião foram um total, né, na Série B de 24, vamos só pegar aqui, 27 jogos, apenas 6 também como titular, 2 gols e 1 assistência, né, pelo Paysandu no geral, 37 jogos, 2 gols e 2 assistências. Fez uma boa Série B em alguns momentos, eu via com bom potencial o jogador, e pelo que eu estou vendo aqui nos sites, tanto o SofaScore, que eu sempre utilizo, e o próprio Transfer Market, mostra que ele está livre no mercado depois de ter disputado a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Aí você deve perguntar, nossa, mas o cara está na segunda divisão do Paulistão, será mesmo que seria uma boa, né? Já não teve uma passagem memorável aqui no Paysandu. A questão ele fez uma excelente Série B no ano passado pela Ferroviária e um bom Campeonato Paulista da primeira divisão. A questão é que o Água Santa caiu para a segunda divisão, ele tinha contrato até o fim do estadual e ficou, né? Então, no ano passado, na primeira divisão do Paulistão, 2 gols e 1 assistência, marcou aí contra o Santos, contra o Corinthians, no Paulistão. Na Série B pela Ferroviária, 31 jogos, 29 como titular, 4 gols e 3 assistências, às vezes jogando até como um 8, né? Como um cara ali muito de criação de fato, uma ótima participação na Ferroviária, que inclusive a Ferroviária está também na Série C, certamente é um dos clubes que tem interesse, né, em contratá-lo. E aí, como ele tinha contrato com a Água Santa, ficou para essa disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão. Inclusive a Ferroviária também estava, né, na segunda divisão do Paulistão. Pode deixar a sua opinião aqui, 28 anos de idade, aceitaria, né, o retorno dele ou não? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí até falando, né, de outro nome que é o João Vieira, esse não vejo com uma possibilidade de voltar, mas que vive um bom momento, dos que deixaram, né, o Paysandu, principalmente no caso aqui do Wesley Garcia e tal, que não vive uma boa fase, ele sim vive um bom momento,
deu até uma assistência na estreia do Vila Nova contra o CRB na Série B do Brasileirão. No ano ele já tem números de ponta, né? 11 jogos, 5 gols e 7 assistências. É claro, muitos desses, né, até agora só uma assistência na Série B, muitos gols no Campeonato Goiano, mas ainda assim ajudando bastante o Vila Nova nesse início de ano e jogando mais avançado, né, do que era no Paysandu. Então o João Vieira aí virando quase, podemos dizer assim, um camisa 10 na equipe do Vila Nova, né, principalmente no Campeonato Goiano. Na Série B fazendo a sua função de fato, mas no Campeonato Goiano, 26 jogos, em 11 jogos tendo 5 gols e 5. Ele jogou muito tempo, foi na Série A, né? Tanto que se a gente pega aqui em 2024, ele esteve na Série A pelo Criciúma, 5 gols e uma assistência em 33 partidas, 18 como titular, então foi até melhor, né? Essa passagem dele aí pelo Criciúma. Havia jogado anteriormente também no Sport, ficou um tempo no Japão também com bons números, né? Se a gente pega aqui 2023, 22, né, principalmente antes da lesão, 9 gols e 3 assistências em 29 partidas, podendo jogar ponta esquerda ou centroavante. Eu acho que para uma Série C ele poderia sim deixar uma boa impressão. Não vejo ele com o mercado na Série A, não é à toa que tinha tempo que ele não jogava, né? Na Série B ele só jogou ano passado pelo Goiás e anteriormente pelo Cruzeiro, foi isso, em 2020. De qualquer maneira eu ficarei de olho, eu acho que poderia ser uma boa opção aí para o Paysandu na Série C. O fato de estar na Série C pode ser um problema também, apesar de eu não ver ele com o mercado na Série A, na Série B eu veria sim, tá? Acho que alguns clubes, inclusive no qual ele já passou, né, talvez, o Criciúma, talvez o Sport, enfim, que estão na Série B do Brasileirão, talvez poderiam olhar com bons olhos, né, para esse retorno do atleta, o próprio Atlético Goianiense, enfim, na Série C tem aí o Santa Cruz, onde ele já teve uma boa identificação em 2016, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre esse nome? Bom, vamos falar aqui agora sobre o Nathan, né? Que ele mesmo, atleta ex-Grêmio, ex-Chelsea, ex-Atlético Mineiro, né? Onde ele ficou mais conhecido, que está livre no mercado desde o fim da Série B ano passado com o Remo. Naquela ocasião foram apenas 10 jogos naquela reta final da Série A, da Série B, com 2 assistências, né? Foi um desempenho bem abaixo do que era de se esperar, 2 jogos só como titular. Vale lembrar também que ele viveu um momento bem ruim no Grêmio, né? 2023, 2024, ficou quase 1 ano e 2 anos, né? Basicamente, encostado no Grêmio, sendo muito mais reserva, com apenas 1 gol e uma assistência. Enfim, não acho que é um jogador, meu Deus, está vivendo uma fase sensacional, não é isso. Acho que é muito mais uma recuperação, né, do atleta, que não vejo ele com o mercado mais numa Série A. Na Série B, talvez, né? Até porque passou rapidamente no Remo e não deu certo. Inclusive, foi a primeira vez, né, no qual ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, foi isso mesmo, pelo Remo no ano passado. Vale destacar que ele está livre desde então, poderia chegar a qualquer momento. Jogador que viveu um bom momento no Atlético Mineiro, 2019, 2020 e 2021, ajudou o Atlético, né, a conquistar um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Jogador que surge muito bem no Atlético Paranaense, passa também pelo Chelsea, apesar de nunca ter jogado no Chelsea principal, ele foi emprestado para vários clubes do grupo, né, o Vitesse, que tinha parceria com o Chelsea, o Amiens da França, o Belenenses de Portugal, até chegar no Atlético Mineiro, né, de fato. Não acho um grande jogador, meu Deus, um craque que vai ser disruptivo e tal, mas por uma Série C, eu acho que é um jogador muito diferenciado, muito mesmo. E tá longe de se aposentar, né? Ele acabou de fazer 30 anos, então assim, é um jogador bem jovem ainda, acho que tem uma lenha ainda para queimar. Pode, quem sabe, ver umas boas temporadas. O próprio Robinho, quando ele chegou no Paysandu, por exemplo, naquela época, eu achava até pior a parte física dele do que o Nathan hoje. Ainda assim ajudou o time a subir, então assim, eu acho que poderia ser um jogador diferenciado aí no meio de campo. Vamos pegar aqui um desempenho que ele teve melhor, né? Antes dele ir pro Grêmio, que foi no Fluminense em 2022, naquela ocasião, né? 24 jogos, 2 gols e 2 assistências, podendo jogar como meia, caindo muito pelos lados do campo, né? Lado esquerdo, lado direito. Pelo Atlético Mineiro, naquele ano que foi campeão, ele jogou menos, né? 22 partidas, só 4 como titular. 2020-21 tá aqui também com 5 participações na Série A. E 2020, né? 2019, 4 gols em 20 jogos. Pode deixar a sua opinião aqui, ó. Inclusive jogando como se fosse não um segundo volante, mas um meio ali um pouco mais recuado e tudo mais, pode fazer mais de uma função. Eu ficaria de olho, acho que é uma boa alternativa, mesmo com essa curta passagem, né, pelo rival, eu particularmente não veria problema, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais um também, um nome de peso, é o Bruno Uvini, né, eu sei que é um jogador também que ele e o Nathan não estão vivendo boas fases, mas eu igual falo, uma coisa é, se fosse um reforço desse para uma Série A, aí não, mas um reforço desse para a Série C, sem dúvidas é um jogador bem diferenciado. Atleta de 34 anos, que já passou por vários times, né, no futebol europeu, Napoli, Tottenham, Twente, o Al Nassr lá da Arábia Saudita, volta aqui para o Brasil depois de muitos anos para o Grêmio, né, em 2023, 32 jogos, viveu até um bom momento, ó, se a gente pega aqui no Brasileirão de 2023, 20 jogos, 16 como titular, se eu não tiver enganado ele teve uma lesão, não joga muito no início de 24 e vai para o Vitória, onde no Vitória então jogou apenas
6 partidas, sendo 5 como titular, e novamente teve um problema físico, né? Então, na minha opinião, se não fosse a lesão, né, naquele momento, ele poderia ter continuado bem no Grêmio, depois foi pro Vitória, teve uma sequência como titular, e aí depois ficou no banco mesmo. De julho a dezembro, ele já estava recuperado, mas ficou no banco sem entrar em campo, né, em várias partidas aqui do Vitória, igual eu estou mostrando para vocês. Enfim,